Gente, tem muita coisa bacana para falar sobre esse tema, porque eu sei que é um mito muito grande na cabeça das pessoas. Então eu acho que a maioria das pessoas até acaba existe um mito popular, né? Existe aquela coisa do carboidrato à noite, de não consumir carboidrato à noite, que isso provavelmente seria algo ruim de ser feito. E eu acho que as pessoas até pensam muito isso, não só em relação ao consumo do carboidrato, mas ao consumo menor de alimentos em geral. Provavelmente pela teoria de que não, porque eu vou dormir daqui a pouco. Durante o sono, o meu metabolismo ele reduz, então tem lógica eu comer menos à noite. Então se forma um raciocínio assim que eu julgo que é um raciocínio que tem total lógica, até da pessoa pensar dessa forma. Há anos atrás, eu nem lembro quando eu fiz essa postagem, mas tem alguns anos que eu fiz uma postagem até assim, que eu escrevi até um negócio errado. É até para eu voltar lá e editar esse texto, mas eu tenho que buscar essa postagem que é lá de alguns anos atrás. E eu escrevi assim: seu corpo ele não sabe quando tem uma lua ou um sol lá fora. Não tem problema você comer carboidratos à noite ou se a sua maior fome é à noite, não tem problema comer um pouco mais à noite. Porque seu corpo não entende o que é um sol, uma lua lá fora. O seu metabolismo, ele não muda porque tem um sol ou uma lua lá fora. Eu voltaria nesse texto, corrigiria alguns pontos de redação, porque assim, na verdade, existe sim uma relação de o nosso corpo saber sim se tem um sol ou uma lua lá fora, e isso se chama ciclo circadiano, que daqui a pouco eu vou falar um pouco mais. Então sim, o nosso corpo ele sabe, apesar da gente estar aqui, eu que estou com esse ring light aqui na minha cara, com essa luz forte, às vezes a gente pode passar um dia inteiro trancado no quarto sem ter acesso ao tempo que está lá fora, com a janela fechada, com a luz o tempo inteiro. Mas saiba, gente, o meu corpo, ele sabe se é dia ou se é noite. Então isso eu teria que voltar lá no meu texto para corrigir essa redação. Sim, o nosso corpo sabe quando tem um sol, uma lua lá fora. Mas a grande questão é que, de fato, o nosso metabolismo basal, que é o quê? É o que vai comandar a maior parte, é o que vai representar a maior parte do nosso gasto calórico diário, a não ser que eu esteja falando de um atleta. Aí talvez até a atividade física dessa pessoa que é atleta, que faz horas e horas de treino por dia, talvez isso, né, o nível de treino dela supere o metabolismo basal dela, mas eu teria que estar falando de um atleta. Mas para nós, via de regra, réis mortais, que a gente faz ali 1 horinha do nosso treino no dia, não, o nosso metabolismo basal é o nosso principal gasto, é o nosso principal montante de gasto energético. Então, o meu metabolismo basal provavelmente gira em torno de 1.200 a 1.300 calorias. Não, eu não gasto isso num treino. Não, eu gasto 300, 400 calorias num treino. Certo? E claro, fora isso, tem toda a minha movimentação do dia, mas que a gente sabe que até com a questão da pandemia, né? Nossa, a gente reduziu muito. Estava conversando isso com a minha última paciente de hoje, Carlinha, não sei se ela tá aí. E assim, reduziu absurdamente. Quem tem esses marcadores de passos e tudo, pode olhar lá, você provavelmente está bem mais sedentário do que você era há poucos meses atrás, porque antes a gente ainda saía mais, né, ia almoçar, sei lá, ia almoçar no Comida Aquilo ali, caminhava um pouco mais, ia mais no supermercado, batia mais perna, assim, de maneira geral, a gente caminhava mais, a gente era mais ativo. E eu acho que hoje, com essa questão da pandemia, talvez não para todos, mas eu acho que para a maioria a gente está levando uma vida um pouco mais sedentária. Eu, pelo menos, observei que sim, eu estou levando uma vida um pouco mais sedentária. Então, realmente, o gasto maior que eu tenho do meu dia, e que talvez isso seja a realidade de 90% das pessoas que estão me assistindo, é que o nosso metabolismo basal é o nosso principal montante de gasto calórico do dia. Conta com as principais calorias que a gente gasta no dia. E acontece, gente, que independente de ser de manhã, ou de ser à noite, ou de ser ali durante o sono, se a gente fosse dividir isso para o nosso metabolismo basal, quanto de noite e manhã representam, eles são mais ou menos equivalentes. Então, durante o meu momento ali do sono, ou enquanto eu estou aqui conversando com vocês sentada, que é como eu passo a maior parte do meu dia, infelizmente, é parecido em termos de gasto. Eu não vou reduzir absurdamente o meu gasto porque eu estou dormindo, não.
comparando essa questão do metabolismo basal, é mais ou menos a mesma coisa, seja dia, seja noite. Então, nesse texto que eu disse que eu deveria voltar lá para corrigir essa redação de que o nosso corpo não sabe quando é uma lua ou um sol lá fora, talvez eu tenha me expressado errado. Então, eu queria, e eu escrevi isso no texto, eu me lembro bem, falando dessa questão do metabolismo. Então, realmente, o nosso metabolismo, ele não muda tanto por ser manhã ou ser noite. É claro que aqui eu estou me referindo especialmente ao metabolismo de repouso, basal. Se é uma pessoa que ela é extremamente ativa pela manhã, é claro que vai mudar, porque à noite ela vai estar o quê? Paradinha, deitada. Então aqui eu estou me referindo ao basal. Então o que eu gasto ali durante o sono, para o que eu gasto aqui enquanto eu falo com vocês sentadinha, paradinha, é muito pouco de diferente, muito pouco. Então observe, pessoal, que assim, em relação à parte do metabolismo em si, ele não varia muito. Então não tem lógica eu acreditar que porque é noite, porque tem uma lua lá fora, eu devo me alimentar muito menos pelo metabolismo basal. Não tem essa lógica toda, tá certo? E assim, até quando o objetivo é emagrecimento, então que eu sei que a maioria das pessoas que está aqui me assistindo quer emagrecer, então até pela lógica do emagrecimento, sendo bem sincera, gente, importa mais, grave essa frase, anote essa frase, importa mais o que você come do que quando você come. E isso é verdade, inclusive, quando a gente avalia os estudos lá sobre jejum intermitente, né? A gente já viu que, assim, emagrece, não importa se a pessoa faz 18 horas de jejum por dia todos os dias. Ela vai emagrecer se o que ela estiver consumindo dentro da janela de alimentação dela, independente se essa janela tem 8, 6, 4 horas, ela vai emagrecer se o que ela estiver comendo quando ela come faz déficit calórico. Então, o que é que a gente pode já ter desse pensamento aí? Importa mais, assim, para o emagrecimento, vale mais o que você come do que quando você come. É que, inclusive, aí eu boto o papel do nutricionista nessa jogada. O importante é a gente entender como a pessoa se comporta, como se comporta ao longo do dia, o padrão de fome dessa pessoa. Então, se ela é uma pessoa que ela precisa, que ela tem mais fome à noite, ela precisa comer mais à noite. Então, se ela é uma pessoa que precisa comer mais à noite, nesse caso, para mim, Paula, pelo menos, tem lógica que eu organize a alimentação dela num padrão que ela coma mais à noite. Que ela tenha mais alimentos sacietogênicos e até mesmo mais volume de alimentos à noite, porque está claro para ela que a noite é o principal momento de fome. E aqui eu não estou falando de ansiedade, aqui eu não estou falando de ter boquinha nervosa à noite. Aqui eu não estou falando disso, gente. E por quê? Por que a maioria dos estudos de pessoas que tendem a se alimentar, digamos, de madrugada, né, à noite, por que a maioria dos estudos envolvendo pessoas com esse padrão de comportamento tendem a associar esse padrão de comportamento a um ganho de peso com o tempo? Por quê? Isso eu estou falando de estudos com humanos, tá? Porque daqui a pouco eu vou até falar em estudos sobre ratos em relação a isso. Mas em estudos com humanos, por que esse padrão de comportamento, assim, de alimentação maior noturno, no período noturno, tende a estar associado com um ganho de peso maior? Provavelmente, gente, porque a gente está falando aí, a gente está criando um link, essa coisa do comer mais à noite, pessoas que têm isso, provavelmente, possivelmente, também são pessoas que não têm um bom comportamento alimentar, que não fazem boas escolhas alimentares. Então, o que é que eu digo, assim? Quer emagrecer, beleza, tem o maior fome à noite, não tem problema, vamos colocar o maior volume de comida à noite. Mas espera, Paula, quem come mais à noite geralmente tende a ganhar peso, não tende a emagrecer. Mas provavelmente é porque essas pessoas não fazem boas escolhas. E sim, quando a gente faz esses estudos, os pesquisadores fazem esses estudos associativos, observe que é isso, existe a associação entre as variáveis, não necessariamente alguma coisa está medindo causa e consequência, mas existe a associação entre as variáveis, mas há de se verificar, de fato, se existe
causa e consequência, ou seja, só porque ela está comendo no horário da noite, significa que é por isso que ela está ganhando peso? Não. Provavelmente se ela invertesse e o que ela comia à noite ela passasse a comer de dia, ela continuaria ganhando peso da mesma forma. Por quê? Porque as escolhas delas são ruins. Então essa é a grande questão, gente, porque a gente tem tantos estudos de associação mostrando que o consumo maior de alimentos à noite leva ao ganho de peso, porque geralmente essas pessoas, elas fazem mais escolhas alimentares. Então, o problema não é simplesmente o comer à noite, é o que geralmente essas pessoas escolhem, é porque essas pessoas vão para frente do computador trabalhar e ficam lá comendo snacks o dia inteiro, a noite inteira, no caso. Então elas têm um padrão de comportamento que é ruim, mas provavelmente ela reprisar esse mesmo padrão de comportamento em qualquer horário do dia, ela estaria com a mesma chance de ganhar o mesmo peso ao longo do tempo, tá certo? Porque é simplesmente um padrão de comportamento ruim, é um padrão de escolha alimentar ruim que essas pessoas que comem mais à noite geralmente possuem. Mas isso não significa que organizando a sua alimentação de uma maneira que você coma um maior volume à noite, coma um maior volume de proteínas à noite, inclusive, porque é o que dá mais saciedade, já que é o momento que você mais tem fome, não significa que isso vai te levar a ganhar peso, pelo contrário, tá certo? É essa organização correta que vai fazer você ficar saciado quando você precisa ficar saciado, ficar mais saciado no momento que você mais tem fome, para que você siga ali ao longo da sua noite com muito mais serenidade, beleza? Mas aí dando uma de advogada do diabo aqui, porque eu tô aqui para isso, entendeu? Eu tô aqui para te apresentar, meu amigo, tudo que é estudo científico, mostrando um lado, mostrando o outro lado. E é por isso que aí eu vou convidar vocês, bem-vindos ao meu mundo, de estudar muitas coisas, e quanto mais você estuda, mais minhoca você coloca na sua cabeça. Você acha que mais inteligente você está ficando, mais conclusões você está chegando? Não, na verdade, mais minhoca você está botando na sua cabeça. Então, qual é a grande questão quando a gente pensa, a gente vê uma outra vertente de estudos? Tem uma outra vertente de estudos, inclusive um estudo aqui que eu peguei de 1974, né? Um estudo pouco antigo, mas foi um estudo que justamente os pesquisadores, eles avaliaram assim, ficaram dando ali um soro glicosado para as pessoas. Eu já falei desse estudo aqui em outros momentos. Ficaram dando ali um determinado soro glicosado ali ao longo do dia inteiro para as pessoas, e eles faziam umas medições em 4 momentos do dia dessa pessoa, né? De manhã, meio-dia, à tarde e meia-noite. Faziam essas medições de alguns hormônios da glicemia e de alguns hormônios, GH, insulina, e viam o que aquela mesma quantidade de glicose, de carboidrato entrando, qual era o efeito que isso tinha, a depender do horário do dia, qual era o efeito que isso tinha na glicemia, na insulina, no GH das pessoas. Se existia um efeito diferente, se alguma coisa mudava, se o padrão mudava, se o corpo respondia de maneira diferente, aparentemente só pelo horário que aquela pessoa estava assimilando aquele carboidrato. E até o que os autores viram aí nesse estudo? Que realmente, à noite, final de tarde e meia-noite, que foi quando eles dosaram, a resposta que o corpo tinha em relação à subida da glicemia, ela era mais agressiva, aumentava mais a glicemia. E aí eles realmente começaram a fazer umas associações, e isso foi um estudo pequeno, né, feito com homens saudáveis até, só com homens saudáveis. E eles viram que o impacto que aquele carboidrato tinha na chegada ali na corrente sanguínea era de fato diferente. Era como se a resposta à noite ela fosse um pouco mais agressiva, é como se o corpo realmente tivesse um pouco mais de resistência à metabolização daqueles carboidratos à noite. A resposta era como se fosse isso. E eles até realmente associaram a talvez um padrão de menor sensibilidade à insulina lá nas células beta-pancreáticas. Quais células são essas? Células que produzem insulina. Então, talvez assim, e o que explica isso, na verdade? Ciclo circadiano. É justamente aquela explicação de que, assim, lá no fundo, o nosso corpo, ele sabe. Ele sabe se tem uma luz, não importa que eu esteja aqui na maior luz, parecendo que eu estou com um sol na minha cara aqui, que é esse ring light,
meu corpo lá dentro, o padrão hormonal de flutuação dele ao longo do dia, ele sabe que é noite. Ele sabe que está chegando perto da hora de eu ir dormir. Isso acaba comigo? Acaba, viu, gente? A ideia é que assim a gente começa a diminuir, viu? Diminui o padrão da luz, diminui. Isso aí se chama higiene do sono. Você começar a fazer uma higiene do sono. Por isso que essa coisa de tablet na cara ou celular na cara até 10 horas, 11 horas da noite, isso diminui a sua produção de melatonina, tá certo? Já tá comprovadíssimo isso, tá certo? Então, muita luz piora essa regulação natural que o nosso corpo tem, dessa flutuação hormonal perfeita que é regida por esse tal de ciclo circadiano. Então, às vezes, tem como a gente piorar esse padrão, assim, dar uma bagunçada nesse nosso ciclo circadiano, até tem. Essa é uma das possibilidades, por exemplo, se a gente fica ali o tempo inteiro com luz, observe, essa coisa de luz é algo muito recente na história do homem. Até pouco tempo atrás estávamos ali como nômades. Acabou luz, meu amigo, hebreu, acabou, se recolha, espere o sol nascer de novo para você começar a viver sua vida de novo. Então essa coisa dessa luz o tempo inteiro, celular o tempo inteiro na cara, isso não faz bem pra gente, TV o tempo inteiro ligada. Deixa eu ligar a TV aqui pra pegar no sono, né, Betoca? Não foi Betoca que me disse isso? Tá aí falando de Simone, mas eu entrego mesmo, viu? Desliga essa TV, pelo amor de Deus. Desliga essa TV, gente, se desconecta perto do sono. Vai, bota esse celular pra carregar longe, não vai com tablet pra cama. Isso ajuda no sono, isso ajuda no padrão de qualidade do sono, tá bom? Então, por que eu tô falando nisso aqui, já que eu já me perdi? Certo, o tal do ciclo circadiano, né? Então, o nosso corpo tem isso e definitivamente o nosso padrão hormonal, nossa flutuação hormonal ao longo do dia tem total relação com essa questão do ciclo circadiano. E até por esse estudo daqui que eu acabei de falar, realmente ele mostra que talvez o nosso padrão ainda esteja relacionado às nossas raízes nômades, às nossas raízes selvagens, onde tudo acontecia mais durante o dia, enquanto tinha um sol brilhando. E à noite tudo tendia a reduzir, ninguém mais ia caçar à noite, ninguém mais comia à noite, era se recolher e esperar um novo dia nascer. Talvez esses estudos mostrem que é isso, nosso ciclo circadiano tem essa relação ainda ancestral. E esse até, já que eu falei com vocês que ia comentar dos estudos com os ratos, quando a gente pega ratinho, quando os pesquisadores pegam ratos para estudar essa questão do ciclo circadiano, com os ratos, gente, é muito verdade, sabe? Eles já viram que os camundongos lá, que acho que é camundongo, porque rato é diferente de camundongo. Uma vez uma veterinária me corrigiu isso. Rato é diferente de camundongo. Então eu acho que é com camundongo, viu, esses estudos. Mas enfim, quando eles pegam lá os camundongozinhos, eles já viram que se eu alimento esse camundongo à noite, se eu mudo, eu faço às vezes, eu diminuo o padrão de alimentação da manhã e aumento o padrão de alimentação da noite, eles ganham peso. Então essa questão para o camundongo, pelo menos desse ciclo circadiano, é um negócio extremamente forte. Então talvez isso varie realmente com as espécies animais. E o homem, o que eu diria é que apesar de estudos como esse, que criam lógica para o que minha avó, que eu já disse isso aqui outra vez, o que minha avó sempre me falou, que é o de manhã a gente deve comer como um rei, de tarde como um príncipe, à noite como um plebeu ou como um mendigo. Vocês já devem ter ouvido esse ditado popular também. Então, assim, esse estudo que eu acabei de dizer tem lógica e bate com esse ditado popular, de que realmente à noite a gente deveria diminuir o volume como um todo. Então, tem estudos que mostram que sim, que para muitas espécies, talvez não tanto a humana, mas que para muitas espécies isso é uma verdade, sim, muito grande. Mas na parte do ser humano, gente, o que eu diria, assim, pela totalidade de estudos que eu já consegui ler a respeito disso, o que eu diria é que isso é menos importante. Isso é menos importante do que a qualidade do que você come, do que realmente as escolhas que você faz e do quanto. Né? Então, assim, qualidade e porção para você emagrecer, se manter magro, se manter saudável, qualidade e porção são conceitos
que eles estão muito acima do quando, do momento que você come. E isso é verdade para tudo. A gente vê que isso é verdade, inclusive, quando a gente fala de momento pré e pós-treino, né? Eu vou organizar minha alimentação assim, assado, antes e depois do treino. A gente vê que é muito menos importante isso, até mesmo para síntese proteica, para outras variáveis, né? Para o ganho de massa magra. O quando, ainda assim, ele é muito menos importante em relação ao treino do que simplesmente você fazer ou não fazer aquilo no dia. Então, o que importa é se você faz isso. Se você entrega esse X de comida, seja para emagrecer, seja para ganho de massa muscular. Se você entrega esse X de comida, independentemente da maneira que você distribua isso no seu dia, provavelmente isso é muito mais importante do que como você faz essa distribuição. Tá certo? Mas é aquela coisa. Então, Paula, se fosse para reunir todos os raciocínios de todos os estudos que você acabou de citar em uma orientação, nossa, que difícil. Nem sei se eu consigo fazer isso. Mas se fosse para fazer assim, o que é que eu diria? Eu diria, cara, se para você, que nem a Eriquita que acabou de dizer assim, eu naturalmente como menos à noite, eu como pouco à noite. Ótimo, Erika. Então, o que eu poderia dizer é que se você naturalmente já tem um padrão, onde você percebe que sua fome ela é muito parecida ao longo do dia, né? É um padrão muito regulado de alimentação, você não tem mais fome à noite, é muito ok para você regular o que você come à noite. Então, siga esse ditado popular e prefira comer menos à noite. Prefira afastar um pouco mais a sua alimentação do momento do sono. Se é fácil para você fazer isso, se você não vê problemas em fazer isso, é tranquilo para você, prefira fazer dessa forma. Porque realmente se o seu corpo tende, às vezes, a ter uma reação um pouco mais exagerada, a glicose, ao nutriente de maneira geral, que entra ali naquele momento já próximo do sono, mais tarde, por que não organizar a sua alimentação de uma maneira que você às vezes até consiga, por exemplo, num lanche, fazer um lanche com um pouco mais de sustância para a noite comer um pouco menos, ou até no seu almoço, que você consiga ter um almoço com um volume maior, já que inclusive nesse momento do almoço é quando os pesquisadores ali desses estudos viram provavelmente uma maior sensibilidade à insulina, um momento mais propício para se trazer carboidratos, né? De acordo ali com a digestão e o metabolismo desses homens jovens que participaram, desses homens saudáveis que participaram desse estudo. Então, por que não, às vezes, organizar dessa forma, já que é cômodo para você dessa forma, e deixar que à noite o padrão seja um pouco menor, seja menos comida, seja estender um pouco mais o seu tempo de jejum, que é algo que a gente vê que até para essa parte de controle glicêmico é extremamente interessante, prolongar o jejum noturno, seja antecipando um pouco o jantar, seja retardando um pouco o café da manhã, mas prolongar esse jejum noturno é interessante para o controle glicêmico. Então, se eu sou uma pessoa que eu tenho um excesso de peso há muito tempo e provavelmente tenho resistência à insulina, por que não fazer isso? Se isso é fácil para mim, se o meu padrão de alimentação, se a minha fome à noite ela não é tão grande assim, ela tem um padrão mais controlado. Beleza, gente? Então, assim, se você consegue fazer isso numa boa, faz isso. Agora, se o seu padrão de fome à noite é muito maior e você é o tipo de pessoa, até às vezes que inclusive tende a acordar no meio da noite com fome, epa, não. Então, você é a pessoa que se beneficia de ter um lanchinho antes de dormir. Sim, e esse lanche pode ser bem escolhido e não te atrapalhar no seu processo de emagrecimento, não te atrapalhar em gozar de uma boa saúde aí ao longo da sua vida. E o que poderia então ser esse lanche, Paula, aí à noite? O que eu poderia colocar? Eu diria que até assim, ó, gente, se você tem problemas para dormir... Oi, Kelly, a melhor secretária assistente desse mundo acabou de entrar aqui na live. Oi, Kelly, que bom que você está aqui. Mas, gente, voltando aqui, então, se eu sou o tipo de pessoa que eu preciso fazer um lanchinho à noite até, mais próximo do sono, o que talvez seria melhor para mim? Aí eu diria que o melhor para você, quem sabe, olha, até talvez incluir uma pitadinha de carboidrato vale a pena, viu? Especialmente se o seu padrão de sono não é bom, especialmente se você tende a acordar, ter mais despertares noturno, padrão de sono de maneira geral não é bom. Traz talvez um pouquinho de carboidrato para participar aí, porque tem muitos estudos que mostram que trazer um pouco mais de carboidrato para essa última refeição até acaba sendo interessante
Não é muito, gente, é um pouco. O que é que pode ser esse um pouco? Uma fruta. Uma fruta com um pouquinho de pasta de amendoim. Não vá pegar sua colher de sopa, que na verdade são 3 colheres de sopa de pasta de amendoim, que eu sei que você faz isso. Eu sei que você faz isso. Pega aquela colher de sopa e a catada que você dá de pasta de amendoim, você equilibra ali em cima da colher. Na verdade, 3 colheres de sopa ali naquela colher de sopa. E você está achando que ali só tem uma colher de sopa. Mas não é verdade, tem 3. Então, por favor, já que pasta de amendoim é um troço muito espesso, pegue uma colher de chá ou uma colher de sobremesa e pegue a sua pasta de amendoim. Porque tenha certeza, em cima dessa colher de sobremesa vai vir uma colher de sopa de pasta de amendoim, tá bom? Porque eu te conheço. Eu sei com o que eu tô lidando aqui. Então, pegue uma porção de fruta e pegue uma colher de sobremesa, que na verdade é de sopa de pasta de amendoim. Ou até pegue uma colher de chá, que na verdade é de sobremesa de pasta de amendoim. Um pouquinho só, para trazer um pouquinho de gordura também. Auxiliar, às vezes, se você tem uma tendência a responder de maneira... Apesar de que fruta, gente, fruta de maneira geral, via de regra, elas têm baixo a moderado índice glicêmico, tá bom? Baixo a moderado índice glicêmico. Raramente uma fruta vai ter alto índice glicêmico. Aquelas que têm alto índice glicêmico tendem a ter baixa carga glicêmica, como é o caso clássico da melancia, que vocês sabem. Tem alto índice glicêmico, mas tem baixa carga glicêmica. Porque na porção que eu pego, se eu pego uma porção moderada, de 150 a 200 gramas de melancia, ela não vai ter tanto carboidrato assim na porção. Então, aqueles que têm alto índice glicêmico têm baixa carga glicêmica. Então, assim, ó, fruta é algo lindo, bem inocente para quem está dentro de uma alimentação de moderado a baixo teor em carboidrato, tá certo? Então, poderia ser uma fruta? Poderia sim, por que não? Se quiser trazer uma pastinha de amendoim, alguma coisa, trazer um pouco de gordura, isso vai trazer mais calma, vai trazer mais saciedade até para você ir dormir numa boa. Mas concluindo a questão do porquê trazer um pouquinho de carboidrato para esse momento, Nutella é bom demais, rolou o papo de Nutella aí, né? Não, pasta de amendoim, gente. Vamos na pasta de amendoim ou numa dessas pastas de avelãs boas, tá certo? Cuidado com essas pastas de avelã, gente, que vende em mercado, que até tem uma pegada em teoria de ser fit. Olhe sempre a lista de ingredientes. Às vezes tá cheio de cacareco. Lá no meu grupo do Telegram do Comer e Treinar mesmo, dos meus alunos do Comer e Treinar, recentemente, quem foi, meu Deus? Foi Mari, não foi? Mari jogou lá no grupo. Olha, a pasta de avelã que custa R$15, 500 gramas. Eu já olhei assim, hã? Avelã que custa R$15, meio quilo, tem alguma coisa errada. Só pelo preço já dá pra ver que tem alguma coisa errada. Bota aí, Mary, acho que foi Mary ou Mari, não sei. Bota aí a lista, bota aí a tabela nutricional, a lista de ingredientes. Quando a gente foi ver a lista de ingredientes, era aquele bando de cacareco. Aditivo químico pra caramba. Então, se você pegar uma pasta de avelã de verdade, onde é basicamente 99% avelã, e aí talvez tenha cacau, tenha outras coisas desse tipo, ela é mais cara. Por quê? Porque a avelã é cara, pô. Então, se você vai pegar um punhadão de avelã, liquidificar isso e transformar em 500 gramas de pasta, vai ser caro esse negócio, não vai ser barato, tá bom? Por que essas pastas de avelã são baratas? Porque, obviamente, a avelã tá ali em 10%, né? 50% é açúcar, mais uma gordura, sei lá da onde, e tem a avelã 10% ali, por isso ela é barata. Então, gente, tem que até que associar as coisas. Se a avelã é caro, pasta de avelã vai ser cara, tá bom? Então, às vezes, pode ser pasta de qualquer nuts. Então, hoje, se a Paula não gosta da pasta de amendoim, hoje tem pasta de coco, que é gordura também. Hoje tem pasta de castanha de caju, pasta de amêndoas, pasta de avelã, tem pasta de tudo quanto é tipo. Só olha a lista de ingredientes dessa pasta, para você ter certeza que ali tem só a avelã, só a castanha, ou no máximo a avelã com cacau, por exemplo. Tem uma mistura que é maravilhosa da Tartineta, que é coco, avelã e cacau. Pasta de coco, avelã e cacau. Fica muito parecido com a Nutella, muito parecido, muito gostoso. Mas, gente, voltando aqui, então, quais opções? Uma fruta com uma pastinha pouco dessa pastinha para trazer um pouco de gordura seria uma opção. Até às vezes, se você... Assim, a ideia, gente, é ser algo pequeno. É ser algo pequeno mesmo. Por quê? Porque daqui a pouco você vai deitar. É legal que você consiga fazer a digestão de tudo isso antes de você ir deitar. Então, a ideia é que, assim, né, que você faça a sua ceia ali pelo menos 1 hora e meia até você ir dormir, e que seja um lanche realmente pequeno, isso se você precisa de ceia. Porque, às vezes,
um outro ponto importante, gente. Eu recebo de muitos pacientes a seguinte pergunta, né? Paula, me comunico com meus pacientes por e-mail, né? Paula, seguinte, se eu sentir fome à noite, você não botou ceia para mim, mas se eu sentir fome à noite, o que eu posso comer de ceia? O que eu geralmente respondo para essa pessoa é: faz o seguinte, se você observar que com o seu jantar você está sentindo fome antes de dormir, digamos que você faz o seu jantar lá 8 horas, 11 horas da noite você vai dormir, está sentindo fome? Não coloca uma ceia, não. Aumenta o seu jantar. Aumenta a quantidade de proteína do seu jantar, que é a fonte, né, de nutriente que mais vai trazer saciedade. Então, observe que às vezes a questão não é adicionar uma ceia, mas é você incrementar mais o seu jantar. Porque aí, incrementando o seu jantar, você vai continuar dando ali 3 horinhas para tudo ser lindamente digerido e absorvido, mas vai ter mais nutriente ali. Isso vai prolongar o seu tempo de saciedade e você não vai precisar comer nada logo antes. Porque às vezes a chance desse logo antes, desse lanchinho, dessa ceia que você vai colocar ali logo antes, a chance disso até às vezes te despertar um comer mais, não vou dizer compulsivo, mas despertar a boquinha nervosa, ou desse exemplo até que eu dei de fruta com pasta. Às vezes a pessoa termina, é tão gostoso a mistura que ela fala, tava tão gostoso, o que é que eu posso comer agora, sabe? Então, às vezes, a gente tem que ter cuidado também com o efeito que esses alimentos podem trazer na gente. Então, às vezes, comer um pouco é só assim, é o despertar para querer comer mais ainda. Então, às vezes é melhor, e eu percebo isso comigo, gente. Então, assim, muitas das orientações que eu passo para os meus alunos é porque eu percebo que o negócio acontece comigo. Então, às vezes eu prefiro caprichar mais no meu jantar do que comer alguma coisinha antes de dormir. Porque essa coisinha só abre a porta dos desesperados, né? Abre assim, meu Deus, agora que eu comi essa maçã com esse pouquinho de pasta de amendoim, a vontade é de enfiar uma colherada de pasta de amendoim maior, é comer uma segunda maçã com mais pasta de amendoim. Então, melhor às vezes e o mais seguro é você aumentar a quantidade que você faz no seu jantar. Ou seguir a orientação que Richard botou aqui, que eu concordo também. Água, mais barato, enche a barriga. Boa, Richard. Água também, gente, e brincadeiras à parte, né? Água, chás. Cara, são coisas que de verdade dão saciedade. Dão saciedade, gente. Se hidratar é a melhor maneira para que você evite ficar comendo muito entre as suas principais refeições. Então, para quem tá no meu desafio 21 dias para mudar com Paula Mello, quem é a galera que tá aí? Diga aí, na moral, se você tá no meu desafio, se você é meu aluno do Comer e Treinar, bota aqui, eu estou no desafio, isso aí, estou participando. Escreve aí porque eu quero saber quantos alunos meus estão aqui e estão participando do meu desafio. Mas para quem tá no desafio 21 mesmo, 21 PM, eu sempre falo, gente, para mim, pelo menos, foi super importante eu me hidratar melhor. Então, entre as minhas refeições, meu amigo, olhe, é muita água para dentro que eu passei, porque eu vi que eu diminuí o volume de alguns alimentos, né? Claro, porque o desafio, gente, é para emagrecimento, tá? Então, é óbvio que a gente vai falar de diminuição de algumas porções, né, galerinha? Uma galera aí respondendo eu. Show de bola, show de bola. E, gente, então, no final, para eu aguentar bem entre uma refeição e outra, meu amigo, era muita água para dentro mesmo. Então, o que nosso colega ali falou, a água que é mais barata, é bem mais barato, né, do que pasta de avelã, com certeza, e enche barriga também. Então, de verdade, assim, se hidrate bem. Isso é algo que ajuda, sem dúvida nenhuma, na saciedade também, tá certo? Só vai fazer você acordar talvez mais à noite para ir mais no banheiro, pense nisso também. Mas se não é um incômodo para você, se você volta e dorme rapidinho, sem dúvida nenhuma, a água é uma boa. E outra coisa, gente, até falando aqui de pessoas que talvez onde seja contraindicado a questão desse lanchinho mais tarde, ou talvez de pensar em fazer um jantar que seja mais incrementado. Galera do refluxo, hein? Então, galera do refluxo, pelo amor de Deus, hein? Esquece essa ideia da maçãzinha com a pasta de amendoim que eu citei como ceia. Prefira realmente antecipar o seu jantar, até comer um pouco mais no jantar, mas nada de deitar até 2, 3 horas depois de comer, nada de deitar.
Regi, como para fazer esse desafio? Regi, é só para quem... Regiane de Paula. É só para quem tá no meu programa Comer e Treinar, tá certo? Meu programa Comer e Treinar é um programa de emagrecimento digital que eu tenho, que é... Eu digo que, assim, é o melhor programa de emagrecimento do mundo. Eu acho que eu posso dizer isso, meu programa é meu mesmo, eu falo o que eu quiser. E eu digo que é o melhor programa de emagrecimento do mundo, onde eu tenho um grupo, inclusive, bom, dentro de tudo que o programa oferece. Eu tenho um grupo com os meus alunos, proponho um desafio para esses meus alunos e a gente está nos 21 dias do desafio. Mas é só para quem é meu aluno. De tempos em tempos eu abro turma. Então, ó, Regi, fica aqui de olho, tá bom? Fica de olho aí que futuramente estarei abrindo turma novamente. Gente, então para quem tem refluxo, cuidado de verdade, tá? Deite mais elevado. Assim, eu tenho pacientes que tinham o hábito, né, de jantar e falar, não, mas eu fico recostada na cama, é um momento que eu vou e assisto televisão um pouco mais recostada. Não faça isso, de verdade. Fique realmente na posição sentada, vá para o sofá, vá para a poltrona, fique na posição sentada e evite deitar 2 a 3 horas depois que você comeu, beleza? Então, para quem tem refluxo, realmente esses lanchinhos logo antes, eles são contraindicados muito pela questão do refluxo. Mas já para quem tem, pelo contrário, né, que eu falei, quem tem um hábito, às vezes, de acordar no meio da noite com fome, acordar e ir assaltar a geladeira no meio da noite, muitas pessoas têm esse hábito. Para essas pessoas, já tem muitos estudos que mostram que um lanchinho antes de dormir faz total diferença. Para muitas vezes evitar esse comportamento compulsivo no meio da madrugada. Tá bom? Que sem dúvida é algo que é muito pior para a pessoa, muito pior. Certo, gente? Então, assim, deixa eu ver se eu falei tudo. Acho que eu falei tudo, né? Tiraram os mitos, gravaram essa frase, anotaram aí? Em geral, seja para a saúde, seja para o emagrecimento, em geral, o que você come, o que e quanto você come é muito mais importante do que quando você come. Então esqueça essa ideia, fora a galera do refluxo, esqueça essa ideia que à noite você precisa reduzir muito o volume que você consome, que à noite não vai entrar carboidrato. Não. Pode entrar carboidrato, inclusive tem estudos que mostram a associação de um pouco mais de carboidrato à noite com a melhor qualidade do sono. Então pode sim entrar um pouco de carboidrato, com certeza. E eu falei um pouco aqui, claro, para as pessoas que querem emagrecer, porque para quem quer emagrecer, sabe que de uma maneira geral no dia a ideia é fazer déficit calórico e minimizar a ingestão de carboidratos, mas não é tirar por completo. E uma parte desse carboidrato, desse pouco carboidrato que entra, pode ser à noite? Pode, por que não? Pode, inclusive, pode melhorar até a qualidade do seu sono. Trazer ele para a noite? Pode ser que sim. Mas se você não tem nenhum problema com sono, se o seu apetite à noite, na verdade, é bem regulado, aí vamos para outra linha dos estudos, né? Que talvez o ciclo circadiano, que esse padrão mais ancestral que nós temos de comportamento, talvez ele esteja presente aí. Então, se para você, à noite, são assim condições ideais de temperatura e pressão para você fazer o seu jantarzinho mais cedo, jantar lá pelas 18, 19 horas, reduzir para valer o consumo de carboidratos nessa refeição, fazer mais proteica, trazer mais legumes de baixo amido e você é feliz assim, meu amigo, seja feliz assim então. Seja feliz assim, porque aí a maioria dos estudos vão estar mais dentro desse comportamento aí, tá certo? Mas o que eu quis trazer para vocês, gente, é que sim, as pessoas são diferentes. O padrão de fome é diferente, a nossa cultura em relação ao que a gente escolhe para comer é diferente e que tudo pode ser ajustado, qualquer tipo de padrão pode ser ajustado para esse período da noite, para que você tenha um bom resultado, seja de manutenção da saúde, seja de emagrecimento. Não existe um perfil único que à noite eu preciso comer mais proteína, menos carboidrato, jantar cedo e não comer nada mais antes de dormir. Isso não é verdade, isso não é verdade para todo mundo. Para algumas pessoas vai acabar inclusive atrapalhando. Por quê? Porque é uma pessoa que tem mais fome, é uma pessoa que vai acabar acordando de madrugada para assaltar a geladeira, exatamente porque ela tentou se encaixar num perfil que, em teoria, é o melhor, quando os estudos não mostram que é assim. Não é assim para todo mundo. Nós somos diferentes e temos que ter comportamentos diferentes, de acordo com o nosso histórico, com a nossa personalidade, com o nosso padrão de fome e com tudo mais. E com a nossa rotina, inclusive, né? Porque uma pessoa que trabalha à noite, e aí, como é? Como é que ela faz? Ela jejua a noite inteira, estando acordado, sendo que ela dorme de manhã? Então é óbvio que, de acordo com os diferentes comportamentos, a gente vai querer, vai passar de... vai haver o melhor para cada um.
de acordo com a individualidade de cada um. A tal da individualidade bioquímica e comportamental, gente, isso é verdadeiro. Então, assim, não existe uma receita de bolo para todo mundo. Tenha certeza que dentro do seu perfil, das suas características, existe uma organização melhor da alimentação para você, tá bom? Mas, claro, não vai cair no comportamento ruim de fazer snack à noite, de criar o padrão, como eu já atendi vários pacientes assim, acabou de jantar, aí a diversão dele, o padrão que ele criou de divertimento é ir para a cama ou para o sofá, assistir as novelas ou o filme beliscando algo, comendo o amendoim japonês, ou comendo as castanhas ou os queijinhos, ou seja lá o que for. Mas a diversão dele é ter o snack ali para ir comendo enquanto está assistindo algo. Já atendi inúmeros pacientes com esse padrão de comportamento. Não caia nessa besteira, porque aí você sabe que você está fazendo merda, né? Não está fazendo algo que é bom para você. Não tá, você sabe disso. Então, assim, e esse padrão vai ser ruim tanto à noite quanto em qualquer momento do dia, gente, que é o quê? É o total contrário do mindful eating, é o total contrário, é o comer nada consciente. É que nem um balde de pipoca no cinema, gente. Quem é que tem noção ali da quantidade de pipoca? Quem é que comeria esse balde de pipoca com atenção plena? Realmente prestando atenção. Até cansa uma hora, até fica chato uma hora. Por mais que a gente goste de pipoca. Então, baldão de pipoca, a gente só vai comer com alguma distração. Tá certo? Então, não queiram comer com distração. Esse é um dos principais conceitos do Mindful Eating e é algo que a gente já viu que se a pessoa simplesmente passar a aplicar algumas técnicas de Mindful Eating, que inclusive no desafio, galera da quarta turma, não tô nem vendo, né? A gente não tá nem botando o nosso cronômetrozinho, não tá nem falando da coisa de... Vamos falar mais, viu? Do Mindful Eating. Porque um dos objetivos do desafio também é aplicar as questões do Mindful Eating. E, gente, só aplicando isso, você já consegue colher frutos de emagrecimento. Só o fato de você comer mais consciente, tá certo? Comer conscientemente. Então, apliquem isso, beleza? Apliquem isso na vida de vocês. Gente, para finalizar aqui a live, então, o que é que eu só queria dizer para vocês? Não está inscrito no meu canal do YouTube? Vai lá se inscrever. Atendimentos online, que eu vi a pergunta passando aqui de novo. Atendimento online, eu faço atendimentos online, gente. Então, tá liberadíssimo para fazer primeiro atendimento e acompanhamento online. Então, se você mora em qualquer lugar do mundo, eu posso te atender individualmente. Se você é uma pessoa que está buscando essa aproximação, que a pessoa passe um pente fino na sua vida para entender o que é que tá dando certo, o que é que não tá, o que é que tem que ser modificado, conte comigo para isso, tá certo? É só entrar em contato lá com minha querida Kelly, que está aqui na live da Clínica Você Bem, que é a minha clínica aqui em São Paulo. E se você tá aqui em São Paulo, dá um pulinho lá, a gente tá de máscara de face shield com 1 litro de álcool gel para te receber. Eu só não vou te dar um abraço e te beijar. Vai ser de longe, mas tenha certeza que fazer a avaliação física lá e ter esse contato ali direto comigo, ó, cara a cara, né? Só uma máscara separando a gente, é muito melhor, tá certo? Gente, vou pedir a vocês o seguinte, tá? Então, galera que tá aí, que gostou da live, né? Que é meus alunos têm obrigação, tá? Fora os meus alunos que já são obrigatórios, você que tá aqui, que não é meu aluno, não é meu paciente, mas gostou da live, comenta no post que eu vou deixar daqui a 1 minuto. Eu acabando aqui a live, eu vou lá postar rapidão, em 2 minutos, vai estar o post, eu com a plaquinha. Comenta aqui o que você achou, seu principal insight com a live de hoje, sua principal sacada da live de hoje. Então não deixa de comentar não, aguarda 2 minutinhos, procura esse post lá, eu com a plaquinha do comenta aqui, comenta lá, por favor. Tá bom, gente? Gente, muitíssimo obrigada, ó. Dúvidas que por acaso eu não respondi? Deixa lá pra mim, deixa no direct, deixa no comentário do post que eu vou fazer questão de te responder, tá certo? Obrigada a todos que participaram aqui. Quinta-feira tem outra live. Lives não ficam salvas aqui. Não ficam salvas. Então vai lá no YouTube e se inscreve, criatura, no YouTube para o que você perder aqui ao vivo, você vê no YouTube depois, tá certo? Então vai lá, se inscreve. Beijo até quinta-feira, 8 horas da noite. Oi, Pam! Beijo, gente. Tchau, tchau. Boa noite.